Bom dia a todos. Sou professora de língua portuguesa no Colégio CPMG Nivo das Neves Eunice Miranda, em Caldas Novas, Goiás. Irei explicar neste momento os conceitos principais que nós estudamos no primeiro corte temporal ou primeiro bimestre. Qual a essência principal de retomar esses estudos, esses conceitos? Na próxima semana, os senhores irão fazer uma avaliação, o simulado. E é muito importante que nós venhamos a revisar esse conteúdo principal para que os senhores não tenham nenhum tipo de dúvida correspondente ao que foi estudado nas aulas anteriores, neste primeiro bimestre ou neste primeiro corte temporal. Praticamente, nós iremos relembrar alguns conteúdos estudados, nós iremos fazer uma análise desses conteúdos, eu irei reexplicar esses conteúdos e parte desse conteúdo de língua portuguesa, os senhores estudaram anteriormente desde o mês de janeiro, fevereiro e até a terceira semana do mês de março, antes do dia 17 de março. Então, por intermédio dessa revisão, nós iremos procurar sanar essas dúvidas correspondentes à área de língua portuguesa, interpretação de texto, sintaxe, gramática e vários outros temas que nós iremos relembrar para que venha facilitar os estudos dos senhores e os senhores possam, de certa forma, se sair bem, ter um avanço primordial nessa avaliação que os senhores terão que fazer na próxima semana. Então, começando essa parte correspondente à revisão da matéria, nós temos como conteúdo principal que os senhores deverão estudar para fazer esse simulado, essas avaliações, conteúdo principal, a charge. Charge que representa um desenho, que tem um significado humorístico, que representa uma crítica ao sistema, à sociedade, à segurança, à política, à economia do nosso país. Nós iremos estudar também a respeito dos mitos que servem para justificar fatos, acontecimentos que não são comprovados, que não são, na verdade, comprovados cientificamente, né? Iremos relembrar a questão dos memes, né, nas redes sociais, o que vem a ser notícia, os fatos, os acontecimentos que se transformam em notícias, relembrar algumas questões concernentes aos sinais de pontuação, travessão, aspas, vírgula, interrogação, reticências. Qual é esse significado desses sinais de pontuação no dia a dia, na escrita, de forma geral? Relembrar um pouquinho a questão das tirinhas de jornais e revistas que são geralmente publicadas na internet ou em jornais impressos ou revistas impressas também, tá? Que corresponde a um gênero de texto narrativo, as tirinhas de jornal e revista. Texto narrativo, quais são os seus principais conceitos, as suas principais estruturas. A crônica, em geral, que são fatos do dia a dia, acontecimentos, uma forma de texto narrativa que nem sempre neste bimestre vai ser tão cobrado, tá? E o resumo, as partes principais do resumo, que foi um dos primeiros conteúdos que nós estudamos em sala de aula, que existem 3 tipos principais de resumo. Quais são esses 3 tipos principais de resumo, além do resumo científico? Discurso narrativo direto e indireto. Direto representa a fala direta dos personagens e indireto, geralmente na terceira pessoa, e representa a fala indireta dos personagens. E as classes de palavras que envolvem as questões de gramática, substantivos, adjetivos, verbos, advérbios, pronomes e outros exemplos que nós já estudamos também em sala de aula. Aí, de maneira geral, nós iremos começar com a charge. Qual a definição principal da charge, o que é charge e qual essa conceituação que é importante nós definirmos para que nós não venhamos a esquecer? Aqui faz parte da nossa realidade diária. Nós nos deparamos em jornais, revistas ou nas redes sociais diretamente com a publicação dessas charges. Charge é um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar por meio de uma caricatura, por meio de um desenho exagerado.
alguns acontecimentos atual com uma ou mais personagens envolvidos. A palavra é de origem francesa e significa carga, ou seja, exagera traços do caráter de alguém ou de algo para torná-lo burlesco, para torná-lo satírico, para que venha, por intermédio desse desenho, gerar, de uma forma geral, uma compreensão do público leitor, mas satirizando, tirando sarro, achando graça. Tá? Então, aqui no próximo slide, eu tenho um exemplo bem claro, bem evidente de charge. No início aqui está escrito no Rio, quer dizer que é no Rio de Janeiro. Mãe, olha o que eu achei. Solta isso, menino. Tu quer morrer? Isso é uma bala perdida. Então, essa charge é do Ziraldo. Então, essa charge representa alguns dos problemas que fazem parte da nossa sociedade em geral. Bala perdida, as pessoas que se encontram à deriva da questão da marginalidade, da sociedade, da fragilidade social também relacionada à questão do sistema de segurança. A violência em geral, né? Porque isso não acontece só no Rio de Janeiro, está acontecendo na maioria das cidades, na maioria dos municípios, essa questão da insegurança, a questão da violência urbana, de forma geral. Então, quanto à charge, o principal é essa satirização. A charge, ela tem um significado compreensível. É possível, através da charge, o leitor fazer uma análise do que está acontecendo no momento. E, geralmente, nós lembramos o seguinte, que a charge corresponde a fatos que fazem parte da realidade de uma sociedade, e além de fazer parte dessa realidade da sociedade, ela representa um tema atual, um tema exclusivo, um tema atual que vem se tornando evidente em meio da sociedade, na atualidade. Charge, geralmente, o que chama a atenção na charge são essas demandas correspondentes a fatos atuais, não fatos antigos, coisas que já aconteceram há muito tempo atrás. Charge sempre é relacionada a uma questão da atualidade, é uma questão nova da atualidade. Aí depois nós iremos estudar também os tipos de narrador presente em um texto, principalmente o que envolve o tema narrador-personagem e narrador-observador. Aqui eu deixei um link de um vídeo, qual os senhores deverão assistir, que complementa essa questão dos tipos de narrador em um texto. Geralmente, nesse texto, quando eu irei fazer a classificação do tipo de narrador, eu posso ter narrador-personagem e narrador-observador. Lembrando que o narrador-personagem participa do conto, participa da narração como personagem principal. E está subentendido nas frases do texto, nos parágrafos do texto narrativo, que o narrador ele é personagem porque sempre aparece o eu ou nós, a primeira pessoa do singular, ou plural, terceira pessoa do plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Então, geralmente, no tipo de narrador, no narrador-personagem, aparece subentendido o eu ou o nós, tá? E o narrador-observador, ele narra a história, mas só observa os fatos. Se ele narra a história e observa os fatos, sempre estará subentendido no texto o eles, sempre fica subentendido no texto, no caso de narrador, observador. Eles geralmente representa o tipo de narrador que não é personagem da história, está contando algum fato, algum acontecimento que aconteceu com outras pessoas no qual ele não estava envolvido, tá? Só narra o que aconteceu. Aí depois eu tenho o próximo slide também, correspondente ao tema os elementos da narrativa. Aqui eu tenho praticamente um acróstico, tá? Para facilitar o conhecimento, a aprendizagem dos senhores. Nesses elementos da narrativa, corresponde ao que faz parte, o que aparece no texto narrativo. Os elementos da narrativa são o pente,
O pente é o elemento das narrativas no sentido figurado, por quê? Aqui em vermelho eu tenho um acróstico. Pente. Pente. P é porque no texto narrativo eu tenho personagens. E eu tenho um espaço, um lugar onde as coisas acontecem. Tem o narrador, que pode ser narrador observador, narrador personagem, narrador onisciente. Eu tenho um tempo, o tempo em que os fatos aconteceram. Pode ser um tempo cronológico, um tempo psicológico. Um tempo cronológico é referente ao tempo das horas, manhã, tarde, 8 horas, 20 horas. Então, esse tempo, primavera, verão, outono, inverno, tudo que é relacionado a tempo também está elementado nessas características da narrativa, do texto narrativo. O enredo, que é o desenvolvimento do conteúdo, do fato, da história, o que aconteceu, onde, quando, com quem são as pessoas envolvidas, como é que se finalizou, qual foi o desfecho dessa história, desse fato. Então, por isso que eu tenho aqui esse formato de acróstico com a palavra pente, para facilitar a compreensão. Pente, P de personagem, E de espaço, N de narrador, T de tempo e E de enredo. Tudo isso, senhores, já estudaram anteriormente também em sala de aula e tem no caderno, tá? As principais características do gênero textual, reportagem, um outro tema. A reportagem é um tipo de texto que serve em geral para análise do leitor. Ao ler, ao assistir um determinado tipo de programa, ao ler um determinado tipo de fato, de notícia, na reportagem existe um complemento dessas informações de forma mais minuciosa. Então, olha só o que aparece geralmente na reportagem: presença de títulos, tem um título, e a escolha de temas atuais, mediados por um texto de cunho jornalístico, cuja linguagem é clara e simples. Uma linguagem clara e simples na reportagem para facilitar o entendimento do público leitor, ou que seja de um jornal impresso, ou que seja de uma reportagem de vídeo, audiovisual, uma reportagem correspondente somente a áudio nas emissoras de rádio. Então, eu preciso ter em mente o meu tipo de telespectador, o meu tipo de ouvinte, para fazer com que essa reportagem atinja esse público a qual eu gostaria que tivesse conhecimento a respeito dessas informações. Então, por esse motivo, a linguagem ela passa a ser assim, uma linguagem clara e uma linguagem simples, sem muitos detalhamentos, correspondente ao estilo de linguagem completamente formal, para facilitar a aprendizagem, o conhecimento a respeito desses fatos por um público mais específico. Aí eu tenho também, além dessa questão da reportagem, geralmente as reportagens se publicam em jornais, revistas, telejornais, emissoras de rádio, então tem que prestar atenção quanto a esse detalhe também. Aqui eu tenho um conceito principal do que vem a ser a reportagem. Esse conceito principal de reportagem é um texto cuja principal função é a transmissão de informações sobre fatos, ideias, personalidades e produtos de relevância pública. Há reportagens mais ou menos aprofundadas sobre os mais variados tópicos: política, economia, turismo, cultura, lazer, ecologia e saúde, entre outros temas. Roberta Hernandes, 2010. Então, olha só, o que vem a se tornar um tema de reportagem: saúde, beleza, natureza, entrevista, fatos, acontecimentos que sejam relevantes para a sociedade se transformam em reportagem para ser publicada, feita áudio, feito vídeo, de uma forma geral. Agora, a parte de sintaxe correspondente ao conceito do que vem a ser o verbo. São palavras que exprimem ação, dançar, cantar e falar. Primeira conjugação verbal. Estado, ser e estar. Mudança de estado,
tornar-se, virar-se. Essa mudança de estado, praticamente, é o estado no qual o sujeito se encontra, tá? Fenômenos naturais: chover, nevar, gear, também terminado na primeira conjugação com ar. Os verbos podem ser conjugados em tempos e pessoas. Meninos, aí acontece o seguinte: referente a essa parte de análise sintática, referente a essa parte de gramática em geral, o que é que nós temos que ter em mente? As conceituações referentes a essas partes de gramática e tentar localizar também nas frases ou no texto, porque a nossa linguagem ela é formada por intermédio da linguagem verbal e linguagem não verbal. E é entre essa ênfase da linguagem verbal e não verbal que existe a comunicação de uma forma geral. A linguagem verbal ela pode ser falada ou ela pode ser escrita. A mais utilizada no mundo é a linguagem verbal, que é a falada e a escrita, tá? A falada eu posso considerar como sendo um áudio na atualidade. O áudio na atualidade é uma fala, é uma forma da linguagem verbal, tá? Que faz parte do nosso dia a dia. Então, nós temos que prestar muita atenção nessas questões também referente aos verbos quanto à sua localização nas frases, porque nós utilizamos esses verbos na nossa linguagem no dia a dia, para se comunicar com as pessoas, não só as classes gramaticais pertencentes aos verbos, como diversas outras classes gramaticais que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa comunicação. Pronomes, preposições, adjetivos, substantivos fazem parte da nossa realidade, estão impregnadas nela no nosso dia a dia também, tanto na linguagem escrita quanto na linguagem falada. Os memes. Nós estudamos essa parte correspondente aos memes no mês de fevereiro, quando nós tínhamos aula diretamente presencial. Foi entregue a todos os alunos do ensino fundamental a sequência didática. Todas aquelas folhas impressas correspondentes à sequência didática que os senhores receberam em sala de aula para que fossem feitas atividades no caderno, tem esse mesmo conteúdo que os senhores deverão estudar para avaliação do simulado. Então, praticamente o que eu estou fazendo agora é relembrando esses conceitos principais, porque os senhores têm outros tipos de conceito também, além desses que a professora citou, nas folhas da sequência didática, na folha impressa da sequência didática, que eu pedi para que todos os alunos guardassem, porque vocês precisariam dessas atividades para estudar para as avaliações. Então, isso aqui é praticamente só uma análise, só uma fixação do que foi explicado anteriormente, mas que terá validade também para os senhores para fazer essas próximas avaliações, tá? Para facilitar e relembrar, de forma a fixar na mente dos senhores esse conteúdo para que os senhores se desdobrem, estudem e avancem também nessa parte correspondente a esses objetivos principais na área de língua portuguesa, de alcançar a aprendizagem que vocês precisam neste bimestre. Meme: imagem, vídeo, frases, expressão, parte de um texto e etc., copiada e compartilhada rapidamente e através da internet, por um grande número de pessoas. Elemento cultural, geralmente comportamental, que é passado de um indivíduo para outro por meio da imitação ou por outras razões não genéticas. Dicionário.com.br. Então, eu posso afirmar que o meme, ela representa uma imagem, vídeo ou frase. E essa representação dessa imagem, desse vídeo ou dessa frase tem, de certa forma, em meio à cultura, em meio à sociedade, uma determinação cultural daquilo que faz parte da realidade da cultura de um povo, de uma sociedade, de uma região em si. Porque é transformado em meme, é publicado de uma forma geral na internet, e isso torna-se abrangente de uma forma específica em meio à população, principalmente a população que tem acesso às redes sociais. Então, o meme, ele vem, de certa forma, abranger a rede social e
as pessoas, quando têm esse contato com essa rede social, por intermédio de uma frase que eles acharam interessante, de um vídeo que é interessante, causou riso, graça, as pessoas acharam, de certa forma, uma parte curiosa nesse vídeo, nessa frase, alguma coisa assim, e isso é multiplicado entre as redes sociais, entre as pessoas que têm conhecimento a respeito deste fato, ele se torna, na verdade, uma parte de um elemento cultural de uma determinada sociedade naquele momento, em que começa a acessar esses tipos de meme e começa a multiplicar esses tipos de informação. Faz parte também, esse elemento cultural, esses memes, de uma geração comportamental. Representa o comportamento também de uma parcela, de uma parte da sociedade. E esse comportamento que é passado a essa pessoa, que é multiplicado a essa sociedade, representa, de certa forma, um elo de imitação. E essa imitação faz com que isso prolifere de uma forma geral entre o meio social, causando, de certa forma, ou que seja uma comoção, um riso, uma opinião, uma análise, uma reflexão a respeito desses fatos que também venham a se tornar meme, porque refere-se a um comportamento, na maioria das vezes, um comportamento social dos indivíduos, tá? Aqui eu tenho 2 exemplos de meme e esse segundo fez parte da nossa vida diária no colégio, de uma forma geral, que vários alunos se lembravam da caneta azul e começavam a cantar a música. Então eu tenho aqui no primeiro meme, só um grupinho cria os memes, mimimi. Quer dizer, esse meme corresponde a uma crítica social a determinados grupos políticos, a determinadas pessoas que fazem parte da sociedade, mas que fica com mimimi, né? Não cai em si referente à situação principal e de tudo reclama, de tudo acha o que falar. E a famosa caneta azul, azul caneta, que também fez parte de um meme, se multiplicou em meio à nossa sociedade, foi divulgado nas emissoras, nos veículos de comunicação, nas emissoras de TV, nas emissoras de rádio, tornou-se parte de debates, principalmente nas emissoras de rádio de São Paulo, e também aquela questão referente à observação que toda a sociedade faz, que as pessoas fazem, referente a essa questão do que é cultura no nosso país. O que é cultura na música, o que é cultura do pensamento, o que é cultura de uma forma geral, né? Então, o meme tem esse aspecto cultural também, que nem sempre corresponde à realidade de que a maioria da população científica gostaria que fizesse parte, tá? Mas é a realidade social. É a realidade social. E aqui nós temos a definição de mito. Mas o que é mito? Nós estudamos na sala de aula alguns mitos. Os mitos apareceram há muito tempo. Eles foram criados para justificar a existência de alguma coisa que os homens não sabiam sua origem. Por exemplo, lendas sobre a origem do mundo. Histórias sobre fenômenos da natureza, fábulas sobre personagens fantásticos. Então, resumindo, o que vem a ser mito? Mito surgiu há algum tempo e tem como modalidade principal, como conceito principal, explicar o que a ciência não consegue comprovar. Essas explicações que não são comprovadas pela ciência se transformaram em mitos porque foram feitos nas modalidades de gêneros textuais, lendas, histórias, fábulas, em que aparecem heróis, em que aparecem deuses. Então isso veio a se tornar um fato, um acontecimento que na maioria das vezes não é verídico, para preencher essas lacunas deixadas pela ciência, no qual não explicou e não explica
se um determinado fato é realidade ou não, então surgiu um mito para justificar esses fatos e esses acontecimentos que na maioria das vezes não são citados, não são comprovados cientificamente. Senhores, a parte principal que eu tenho a explicar aos senhores referente a essa matéria de língua portuguesa, que abrange também um conceito, mínimo que seja, referente ao conteúdo que os senhores também deverão estudar para o simulado de língua portuguesa, fazem parte desses slides e dessa videoaula. Lembrando que anteriormente, os senhores já tinham estudado em sala de aula e tem diversos tipos de materiais que serão de grande utilidade para o aprimoramento do estudo dos senhores para essas próximas avaliações que os senhores irão fazer. Qualquer dúvida, estou à disposição de todos. Um abraço e até breve.